aí lembra da caixa que eu trouxe do Brasil pro Canadá com um monte de material e junto daquela caixa veio essa caixa linda, maravilhosa de lápis de cor da Atriz, que são os tons tropicais, e até hoje eu não fiz nada com ela, gente. E então faltam alguns materiais para terminar de mostrar todos aqueles materiais que eu trouxe, e hoje é a vez dessa caixa linda, maravilhosa. E para colocar na prática, pra gente testar na prática esses lápis, eu vou pintar um desenho do meu querido Zito. Gente, sério, beijo, Zito, você arrasa. Já falei pra ele que quando eu crescer eu quero ser igual a ele e desenhar igual a ele. Gente, olha esse desenho que maravilhoso. Inclusive, se você não segue o Zito, corre lá no Instagram dele, é zito.art, tá? Você não vai se arrepender, sério. Ele faz umas menininhas, coisa mais linda, e ele é muito criativo, sério, corre lá. Então, ele tinha feito uma série especial de lápis de cor, porque ele trabalha bastante com aquarela também, e eu achei bem legal, porque eu amo lápis de cor, e ele fez algumas bonequinhas. Então, se você for lá no Instagram dele, você vai ver que ele tem um Google Drive com algumas menininhas que ele desenhou, e até umas folhas de exercício. Então, é bem legal, sério. Corre lá que você não vai se arrepender. Então, gente, eu achei que a paleta de cor dessa caixinha, apesar de ser tons tropicais, eu acho que a gente consegue usar também pra pintar essa menininha aqui, que parece uma sereia, super linda, super gata. E essas são as cores dos lápis, então são 12 cores, e eu achei, assim, as cores simplesmente maravilhosas. Eu já até risquei no papel pra ver as combinações do que eu vou pintar em cada lugar, de pele e tudo mais, e eu achei os lápis super macios, gente, sério, eu fiquei chocada com a maciez desse lápis. E é muito pigmentado esses lápis. E uma coisa bem importante também, eu imprimi o desenho dele nessa folha aqui, que é da Strathmore, que é de lápis de cor, então é próprio para lápis de cor. Eu tô amando essa folha aqui, sempre que eu vou fazer algum desenho avulso, eu faço nessa folha. E é isso aí, gente, então eu já separei aqui algumas combinações. Olha aqui, gente, os meus testes, eu fiz um rabisco aqui, e o cabelo dela, então, vai ser um negócio bem colorido. Então, vamos torcer pra dar certo, porque eu realmente não fiz teste dessa vez, então vai ser, assim, bem na louca. Bora lá, vamos ver como que vai ficar esse lápis. E quando eu estiver pintando aí, eu vou comentando pra vocês algumas coisas do processo, explicando e também falando o que eu tô achando do lápis, tá bom? Pra começar, então, eu comecei com o coral que tem de um lado e do outro ali da menininha. E eu acho que a cor 9 é uma cor perfeita pra pintar um coral, que é uma cor meio avermelhada. E pra fazer, então, uma combinação de cor, eu escolhi o lápis 7, 8 e 9. Então o 7 é um tom de um amarelo, o 9 é esse coral e o 8 ele é um alaranjado. Então eu achei que ia ficar bem legal assim fazer um degradê com essas cores, porque daí eu podia usar o amarelo pra fazer como se fosse o brilho do coral, sabe? Então eu comecei com o lápis amarelo pra já demarcar as partes onde eu gostaria de ter o brilho. Então normalmente eu fiz nas pontinhas, na parte de cima, e vocês vão ver que eu fiz também em algumas partes no meio ali, né, pra dar um pouquinho de formato para aquele meio. E depois eu vim então com o laranja, que é o número 8, para passar bem perto do amarelo e depois preenchendo com o coral toda aquela outra parte lá que eu não tinha pintado. E eu achei que ficou bem legal, ficou bem bonita essa combinação. Então é o 7, o 8 e o 9. Então eu fiz isso dos dois lados, tentei fazer algo bem parecido e eu gostei bastante, gente. Então já anota aí essa combinação, 7, 8 e 9. A próxima coisa que eu pintei, então, foi aquela concha ali embaixo. E a minha ideia era fazer um negócio meio furta-cor. Então, pra fazer a concha, eu usei 5 cores. Então, foi o 6, que é aquele amarelo bem amarelão lá. O 2, que é um azul, o 11, que é um rosa meio alaranjado, digamos assim, e o 12, que é o roxo. Ah, não, mentira, tem mais um. É o 4, que é o verde água. Então é um amarelo, o verde água, um azul, um rosa e um roxo. Então, repetindo, foi o 6,
o 4, o 2, o 11 e o 12. Então eu comecei com o azul lá embaixo, pra fazer a parte de baixo mais escurinha. Depois eu passei um pouquinho do roxo, subi ali com o rosa. Eu passei um pouquinho do azul de novo, gente, porque essa sequência que eu fiz não ia ficar legal se eu passasse o verde perto do rosa, porque como eles são cores opostas, eu acho que ia ficar meio estranha essa mescla entre as duas cores. Então eu passei um pouquinho do azul, né, pra misturar com o rosa e fazer um roxinho. E daí eu passei o verde, por último, lá na pontinha eu passei o amarelo. E aí depois eu falei assim, não ficou muito bem como eu queria, mas... ok, eu acho que ficou bem legal. E depois eu fui só passando de novo pra reforçar as cores, porque eu tinha feito bem levinho. Daí naquela parte de baixo que tem da concha, né, que tem uma perninha pra um lado, a perninha pro outro, eu continuei com azul, passei um pouco de roxo e um pouquinho de rosa. Nem passei o verde ou amarelo, porque nem ia dar. E eu achei que ficou legal desse jeito. Eu passei também o blender. O que eu tô usando é o integral da Kohinoor, que tá assim sendo o meu favorito, né, pra usar, que eu tô gostando muito dele. E depois eu queria também colocar um pouco de brilho na concha, então eu passei um pouco da caneta gel. E aí vocês vão ver que eu vou usar esses mesmos lápis pra pintar as outras conchas, então eu queria um efeito meio furta-cor ali na parte de baixo de todas as conchinhas. E eu só fui, então, né, usei as mesmas cores como eu falei, mas eu só mudei o formato, né, porque cada uma tinha um formato diferente. E eu simplesmente amei essa segunda concha, gente, sério, ela ficou muito linda. Então, enquanto eu vou pintando as conchas, eu vou falar um pouquinho do que eu tô achando dos lápis até agora. Eu achei esses lápis muito pigmentados, gente. Eles são bem macios, assim. Eu amo Tris, sério, eu sou suspeito de falar. Mas, realmente, esses lápis, eles são muito bons. Você consegue mesclar entre as cores ali, sabe? Fazer um degradê legal. Naquela segunda concha, gente, ficou, assim, muito legal. A transição das cores, sabe? Não ficou marcado. Você consegue misturar o lápis e fica muito bom, sério, gente. Eu super recomendo esse lápis. As cores são maravilhosas. Eu acho que eles escolheram uma paleta muito interessante, porque todas as cores você consegue sempre fazer uma combinação com as outras. Então eu achei isso muito legal. Bom, depois eu fui pintar a estrela e eu também queria pintar a estrela com aquele coral, igual que eu tinha feito lá nos corais. Só que eu queria fazer mais avermelhado. Então, pro coral, pra estrela, eu usei o 9 e o 11. Então, eu fui escurecendo um dos lados e o outro eu deixava mais clarinho. Eu usei também um pouquinho do 7 ou do 6, um pouquinho do amarelo, pra dar um brilhinho nas estrelas. E depois, é claro, vim com a caneta gel para adicionar uns pontinhos porque eu acho que fica muito fofo, acho que fica bem legal, adiciona um detalhe assim, fica bem show. E a minha ideia então é pra fazer essas estrelas, ela era fazer dessa cor, porque depois eu vou pintar o cabelo dela de verde e eu acho que vai ficar bem legal. Então eu fiz as 3 estrelas do mesmo jeito e comecei a pintar a pele, gente. A pele foi algo bem interessante e eu gostei bastante do resultado. Eu usei então o lápis 8, o 7 e o 12. Então o 8, ele é um laranjinha. Não vou dizer uma cor de uma pele clara, porque ele é mais laranja e eu queria um bege, assim. Então o que eu fiz? Como esse 8, ele era muito alaranjado e nessa paleta de cor não tem uma cor assim que dê pra dizer que é... Foi mal o avião. Uma cor de pele clara, né? E nem escura. Então eu misturei o 8 com o 7 e a cor ficou muito legal, gente. Sério. É que a câmera ela dá uma clareada na cor, mas quando eu passei o 8, ele era muito alaranjado. Então eu consegui meio que neutralizar e misturar essas cores pra fazer uma pele clara. E aí o que eu fiz? Eu precisava de um lápis pra fazer a sombra, né? Dessa pele. Então, quando eu misturei esse 8 com o 7, a mistura ficou um pouquinho mais amarelada. Então, eu vou usar a cor oposta dessa mistura, que seria mais ou menos um roxo, pra fazer a parte da sombra. Eu tentei com azul e roxo, eu achei que o roxo ficou um pouquinho melhor. Então, o roxinho lá é o 12, e eu fui passando em algumas partes da pele ali, né, pra fazer a parte da sombra. Ficou uma pele bem suave, né, a sombra não ficou muito marcada, porque
esses lápis, eles não são muito escuros, né? Eles são cores bem claras, então não ficou assim com muito contraste, mas eu acho que com o que tenho, deu pra fazer, entendeu? E eu gostei muito do resultado, sério. Eu achei que ficou bem legal colocar uma corzinha roxa, assim, pra fazer a sombra. E, inclusive, gente, depois vocês vão lá no Instagram do Zito, que ele fez essa sereia com a pele roxa, não, verde. E o cabelo dela, ele fez vermelho. Ficou muito top. Mas depois do vídeo, hein? Assiste aqui, depois corre lá. Depois, então, né, de ter passado essas cores pra fazer a pele, eu queria fazer um blush pra ela. Então, se eu não me engano, eu usei o lápis 10, acho que foi isso, pra fazer um blush rosinha na bochecha dela. Eu achei que ficou bem fofo, ficou bem suave. Eu amei. Ah, gente, lembrando que eu tava usando o blender, tá? Pra misturar aí todas essas cores e deixar mais homogêneo também. Depois eu já comecei, então, pelo olho dela, que eu queria fazer um verde pra combinar com o cabelo. Então eu usei o 3 e o 4. O 3 é um verde mais escuro e o 4 é como se fosse o verde água. Depois eu só dei uns retoques ali que eu tinha esquecido do cabelo e vamos para a boca. Pra fazer a boca, eu quis combinar então com a cor da estrela. Então eu usei o lápis 11 pra fazer a parte mais clara da boca. Então eu fiz uma base ali bem clarinha e depois eu usei o 9. E o 9 então eu usei pra fazer a parte mais escura nos cantinhos da boca. Ah, e depois eu usei um pouco do 1, que é um azul mais fechadinho, assim, parecido com um roxinho, pra dar um pouquinho mais de volume na boca. A sobrancelha, então, eu quis combinar com o cabelo. Então, eu usei o 3 e o 4, né, igual eu usei no olho. E também eu usei um pouco do 12, acho que foi do 12, pra dar uma escurecidinha, assim, que é o roxo, na sobrancelha. Bom, então vamos para o cabelo. Primeiro eu só ia usar o 3, o 4 e o 5. Que eu queria usar todas as cores, gente. Eu usei todos os lápis nesse desenho. Então o 3 é o verde mais escuro, o 4 é o verde água e o 5 é o verde amarelado que eu não tinha usado até agora. Então eu queria fazer uma raiz mais escura. Então comecei lá com o 3, que é o verde escuro, e adicionei um pouco do 12, que é o roxo. E aí depois eu fui descendo ali pra dar um formato pro cabelo. E no meio, mais ou menos, eu usei o 4, que é o verde água. E bem nas pontas eu usei o lápis 5, que é o verde amarelado. Esse cabelo foi uma coisa de louco, gente, porque eu fui passando os lápis, sabe? Passei um pouco do verde amarelado lá em cima também, pra dar um brilho lá em cima diferente. Então ele ficou todo mesclado, eu adorei a cor. Eu achei que essas cores ficaram bem legais, assim, misturadas. Pro cabelo foi basicamente isso. Eu simplesmente amei o resultado. Como eu falei, as cores, elas mesclam super bem, gente. Eu realmente tô apaixonada por essa caixinha. E apesar, né, da caixinha ser de tons tropicais, eu até pensei, nossa, eu vou pintar alguma coisa assim com um cara tropical mesmo, né? Só que eu olhei e falei, nossa, mas essa caixinha, ela também combina com alguma coisa de fundo do mar, com sereia. Então eu decidi pintar. E até porque eu estava devendo pintar esse desenho pro Zito. Então eu simplesmente amei o resultado, gente, sério. Bom, então, finalizado o cabelo com essas cores, fazendo aí todos esses risquinhos, mesclando essas cores. Ah, gente, eu também adicionei um pouquinho de caneta gel no cabelo pra dar um brilho e eu achei que ficou tão legal. Eu não sei se vocês vão ver desse jeito, mas o jeito que eu fiz com a caneta gel, pareceu que ela, tipo, acabou de levantar, assim, sair da água e o cabelo ainda tá escorrendo água, ele tá úmido, assim, então eu achei muito legal. Eu já ia fazer o fundo, mas antes eu decidi fazer a assinatura do Zito ali, que eu acho muito legal, com uma caneta dourada que eu comprei no mercado, gente, mas ela solta muita tinta e eu nunca tinha usado, então eu não tenho coragem de usar no livro porque eu acho que ela vai passar pra próxima página. Então eu fiz a assinatura dele em dourado e hoje ficou bem legal. E depois eu vi que faltava uma concha pra pintar, porque, né, se eu não esqueço alguma coisa, não sou eu, né? Eu usei as mesmas combinações, então, pra fazer aquela concha, não tem segredo. E eu fui adicionando, então, em alguns lugares mais caneta gel, porque eu não tinha passado nos corais ali. E fui pro fundo, gente. Eu tava muito em dúvida do que fazer no fundo. Eu decidi passar a caneta dourada. Ai, gente, agora eu tô vendo que eu também passei caneta preta nos cílios dela. Depois vocês vão ver que eu vou passar caneta dourada. Vai ser uma zona, mas eu vou voltar pro preto, porque ficou melhor. Eu tava me enrolando muito pra fazer. Ai, gente, eu esqueci. O Luiz vai me matar
tá, né? Porque eu não tô fazendo na ordem. Mas enfim, eu também, com a caneta dourada, eu fui adicionar uns pinguinhos na pálpebra dela, porque eu vi que o Zito colocou uns pontinhos na pálpebra e eu amei. Ele fez com caneta branca e eu fiz com dourada. E eu também decidi colocar uns pontinhos com essa caneta de dourada na testa, porque eu acho que super combina com sereia, sabe? Às vezes a gente vê uma maquiagem que alguém fez na internet aí de sereia e coloca uns pontinhos brilhantes na lateral, assim. Então, eu decidi fazer a mesma coisa. Vocês vão ver mais pra frente também que eu passei um pouco de caneta branca também no meio ali dos pontinhos dourados. E aí, eu fui pro fundo, preenchi então toda aquela parte do círculo que ele fez atrás com essa caneta dourada, porque eu achei que ia muito combinar com o tema de sereia, porque já tem cores assim bem suaves e eu acho que o dourado ia acrescentar. E eu não falei, mas provavelmente eu pulei essa parte. Eu fiz o piercing que ela tem na orelha também com essa mesma caneta, e aquelas galrinhas que ela tem na orelha eu pintei com a mesma combinação da estrela e usei a caneta dourada também pra fazer a parte da articulação, não sei, daquela parte ali da orelhinha dela. E foi basicamente isso, gente. Eu simplesmente amei o desenho, eu amei a pintura, amei usar esses lápis. Como eu falei, eu simplesmente gostei muito desse lápis, eu recomendo, porque é um lápis bom pra misturar, pra mesclar, as cores são bem bonitas. A gente pode até usar essa caixinha, não só, né, só ela ali, a gente pode usar com outras caixinhas. Então eu acho que super vale a pena. Ah, gente, depois no final eu adicionei um pouquinho mais de pontinhos dourados em volta dos corais ali. Daí vocês podem ver que agora eu passei o dourado dos cílios, porque eu achei que ia ficar bom, não gostei, me arrependi e passei depois a caneta preta por cima, porque eu achei que ficou melhor. Bom, se você tiver interesse em comprar esse lápis, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo na descrição, porque aí assim, comprando pelo meu link, você vai ajudar o canal e sem custo adicional nenhum pra você. Então, sempre que você precisar de algum material, vem falar comigo que eu arranjo o link pra você. Se você gostou do vídeo, não esquece do like, por favor, ajuda muito. E eu ainda tenho mais alguns lápis pra fazer resenha da primeira caixa, e eu já estou preparando uma segunda caixa, então fica ligado no canal que daqui a algum tempo, eu não sei, porque eu ainda tenho que terminar de comprar as coisas e mandar trazer pra cá, então fica ligado aí no canal. Bom, então é isso aí, obrigada por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, beijo, beijo, tchau!